Olá, caro ouvinte, tudo bem? Está pronto para transformar a educação conosco? Escuta então o podcast desses queridos alunos. Vamos agora iniciar o nosso podcast da Escola Feliciano Salles Cunha, no 7º ano A, no período da manhã. Estou aqui com os alunos agora. Raul, tudo bem, Raul? Bem. Estou também aqui com a aluna Alícia. Tudo bem, Alícia? Tudo sim. Ótimo. Também estou aqui com a Késia. Como você está, Késia? Tô bem. Ótimo, fico feliz com isso também. Estamos aqui com o Vitor. Ô, Vitor, e aí, tá ansioso? Estou ansioso, sim. Muito bem. Também com o aluno Davi. E aí, Davi? Eu tô bem. Tô muito animado. Muito bem. É isso aí, é isso que a gente quer, animação. A Analice. E aí, Analice, como você está? Eu tô bem. E com mais 2 alunos aqui, o Victor. Como é que está, Victor? Tô bom. E o Arthur, que vai finalizar a primeira parte do nosso podcast. Tá tudo bem? Tudo sim. Então vamos lá, vamos começar o nosso podcast. Ao longo das aulas de geografia do primeiro bimestre, nós estudamos o território brasileiro. A geografia do 7º ano é a geografia do Brasil. Nesse sentido, vimos diversos assuntos. E na primeira parte do nosso podcast, vamos falar da localização do território brasileiro. E quem vai abrir para nós esse podcast vai ser o Raul. Raul, eu gostaria de saber qual é o endereço do Brasil. É a Via Láctea, planeta Terra e a América do Sul. Olha, ele já deu para nós aqui a primeira dica, como localizar o território brasileiro. E, para complementar também, a Alícia levantou a mão aqui. Alícia, o que você quer falar? É preciso lembrar que é o maior país da América do Sul, com 8,5 milhões de quilômetro quadrado. Muito bem lembrado, Alícia. Belíssima participação sua aqui no nosso podcast. Também a Késia também vai nos passar uma outra forma de localizar esse território brasileiro, porque não tem só uma forma, tem várias formas. Como localizar o território brasileiro? E aí, Késia, o que você me diz? O Brasil faz parte da América Latina, que são os países que falam português, espanhol, francês e etc. Muito bem, uma outra forma de localizar o território brasileiro. E a gente sabe também que o planeta Terra está muito bem iluminado pelo Sol, automaticamente cria-se o estudo das zonas térmicas. Quando a gente fala de zona térmica, quero saber como que o Sol está iluminando, como que o Brasil está em relação às zonas térmicas, e o Vitor vai nos falar aqui. E aí, Vitor? Em relação às zonas térmicas, o Brasil tem uma presença marcada na zona tropical e uma pequena parte na zona temperada. Brilhantemente o Vitor nos respondeu aqui, Tem uma pequena parte na zona temperada, ou seja, lá no sul do Brasil que faz frio, Vitor? Então quem for lá pro sul, leva a blusa. Bom, e existem outras formas de procurar o Brasil. E o Davi? Ô Davi, ajuda a gente a saber como localizar o território brasileiro olhando o planisfério. Olha, o Brasil está no ocidente, no hemisfério sul. Então em relação ao meridiano de Greenwich, ele está no ocidente. Em relação à linha do Equador, e ela está no hemisfério sul. Perfeito. Também gostaria de saber, já que o país, como colocou a Alícia para nós, o Brasil tem 8,5 milhões de quilômetros quadrados, então vamos procurar os pontos mais extremos do país. Então eu vou dividir aqui num bate-bola para 2 pessoas, para a Analice e para o Victor. Analice, qual que é o ponto norte do Brasil? É o Monte Caburaí. Certo. E então, já que ela falou o norte, vamos para o sul. Arroio Chuí. Perfeito. Vamos ver agora, vamos ver o Victor. Ô Victor, quero saber o ponto mais leste do Brasil. Ponta das Seixas. Eu gostaria muito de conhecer Ponta das Seixas, É uma praia muito bonita no nordeste do Brasil. Quiser convidar o professor, viu, pessoal? Tá valendo, viu? E o ponto mais oeste
Ponto da Tamana. Isso, né? Contamana, muito bem. Bom, e para finalizar a primeira parte do nosso podcast aqui, o Arthur finaliza. Já falamos das zonas tropicais, já sabemos como o Brasil é iluminado. Bom, se tem sol e tem atmosfera, provavelmente tem clima. E aí, Arthur, quais são os climas do Brasil? Clima equatorial, tropical e semiárido. Perfeito. Terminamos aqui a nossa primeira parte do nosso podcast. Fique conosco, voltamos já. Homens não são todos iguais, nem as mulheres. Quando as mulheres lutam por igualdade, elas não querem ser iguais aos homens. Querem sim direitos iguais, deveres iguais, oportunidades iguais, divisões de tarefas iguais, cargos iguais, salários iguais e respeito às diferenças. Porque a diferença, sim, é sempre bem-vinda. A desigualdade, nunca. Tudo começa pelo respeito. Continuando então nosso podcast, vamos com outra parte da turma do 7º A. Tô aqui com a Kathleen. Tudo bem, Kathleen? Tudo. Tô também com o Kaique. E aí, Kaique? Tá animado? Tô animado. Legal. Também com a Maria Vitória. Tudo bem, Maria Vitória? Tudo. E com o Augusto. Preparado, Augusto? Tudo. Vamos lá, hein? Emanuele, como você está? Bem, E o Lucas e a Maria Eduarda, como vocês estão? tô bem. Vamos lá então, vamos continuar. No percurso número 2, nós estamos falando da formação do território brasileiro, né? E a construção de espaços geográficos. Bom, para falar disso, vamos abrir aqui. Gostaria de saber, já que esse território foi formado, a partir de quando foi se formado o território brasileiro? E a Kathleen vai nos responder. Vai lá, Kathleen. Os portugueses chegavam em 22 de abril de 1500 com a tripulação de Pedro Álvares Cabral. Perfeito, perfeito, né? Chegaram atirando, chegaram escravizando, chegaram fazendo atrocidades. É verdade, Kathleen. Bom, e o Kaique também vai falar para nós o que tinha aqui no território brasileiro quando os portugueses chegaram. E aí, Kaique? Os indígenas que eram quase 10 milhões. Quase 10 milhões. Sem contar que tinha ali os tupis, guaranis, né? Um monte de tribo, os G, os cariri, tinha um monte, né? Os tucanos, tinha um monte de indígenas. Inclusive, alguns deles diz, né, um documentário do professor Darcy Ribeiro, que esses índios, esses indígenas, né, no caso, eles eram canibais. Uma pessoa meio fofa que nem eu assim ia virar almoço fácil, hein? Bom, vamos no terceiro ponto aqui. E aí, Maria Vitória, só chegaram os portugueses e os indígenas? Não. Vieram escravizar em navios tombeiros os africanos. Ah, os africanos também. Bom, se vieram os africanos, o Augusto vai falar para nós como então foi dada origem ao povo brasileiro. Fala aí, Augusto. Indígenas, portugueses, africanos se misturaram. Ah, sim, eles se miscigenaram, né? Então foi a partir daí que se deu origem ao povo brasileiro. Beleza. Bom, a gente sabe que esse era o período das grandes navegações. Século XV, século XIV, século XVI. As grandes navegações, né, a construção, a tecnologia da época de transporte que facilitou a vida para que os europeus explorassem o mundo foi a navegação. Nesse sentido, tinha uma doutrina econômica que fazia com que eles buscassem andar pelo mundo, né, pelas navegações. E a Emanuele vai falar para nós qual o nome dessa doutrina. Era o mercantilismo, que era o acumulado de metais preciosos, práticas, cesar e desenvolvimento do comércio. Muito bem. Então, ó, ela colocou aqui, né, que nem a prática corsária, por exemplo, ela era um tipo de pirataria legalizado. Então, imagine que você está passando com um barquinho na frente de Portugal, né, do país de Portugal. Os portugueses eram autorizados pelo rei a atacar o outro navio e tirar tudo que tivesse, principalmente os metais preciosos, para ajudar a fortalecer o comércio. Essa doutrina, né, que nós chamamos de mercantilismo, também pode ser chamada de capitalismo comercial. A Maria Eduarda também vai falar
alguma característica que tinha dessa forma de doutrina que é o mercantilismo. O que tinha mais lá, Maria Eduarda? Lembrando que a balança comercial tinha que ser positiva ou favorável. Muito bem. E para finalizar aqui, o território brasileiro foi dado uma parte para os comerciantes que moravam em Portugal. E o Lucas vai nos falar o seguinte: essa parte de território, como ela foi dividida? 15 faixas, chamadas capitânias hereditárias. Capitanias hereditárias. Muito bem. Finalizamos aqui então o podcast do 7º Ano A. Fique conosco e em breve teremos mais. Tchau. Ficamos tão felizes com a sua presença. Continue conosco, acompanhe os nossos estudos em geografia. Até mais!